tarde. Eu vou começar falando aqui, depois eu vou lá no computador, porque tem umas imagens e 2 filminhos bem curtinhos para mostrar. Né? Não, já vou lá, direto, isso, então já vou. Fazendo por mobilidade. Então, olha só, eu vou falar um pouco de algumas coisas que eu estou trabalhando na minha tese de doutorado, né? E uma etapa, que é o resultado de uma etapa muito exploratória que eu fui trabalhar lá em São Paulo, né? Não aqui no Rio de Janeiro. Bom, mas enfim, essa é uma mesa para falar sobre imigrações e imigrantes, né? E eu vou trabalhar aqui essa questão da imigração a partir daquele conceito do Anderson de comunidade imaginada, né? Até porque eu também estou trabalhando uma questão que é muito importante na minha tese, que é a questão das identidades hibridizadas e finizadas, o conceito do Jeffrey Lesser, né? Mais especificamente, a identidade ítalo-brasileira, né? Tem uma questão pessoal, minha também, né? O meu afeto por isso, a minha origem, né? Os meus antepassados, né? Mas também tem um outro questionamento de um historiador, né? O João Fábio Bertonha, que brasileiro, que trabalha muito a questão da imigração italiana no Brasil, né? Que ele questiona até que ponto essa herança dos imigrantes italianos, né? Ainda permanece hoje, né? Depois de tantos anos de terminada, que para nós aqui foram as grandes imigrações vindas, né, da Europa, né? Basicamente, o auge dessa imigração foi entre final do século XIX, 1880 e 1930, basicamente, né? De onde vieram meus bisavós, né? Italianos e tudo mais, né? E aí eu escolhi para trabalhar essas questões um objeto que eu acho bastante interessante, mas que também acho que é pertinente para isso, que é trabalhar essas questões de identidade feminizada e hibridizada a partir do consumo de alimentos, de comida em ocasiões festivas, né? É interessante que eu sempre tenho muitos voluntários para participar do trabalho de campo, né? Sempre vou mostrar alguns aqui, inclusive, né? Mas basicamente porque também a comida é um objeto interessante, certamente, para se pensar conceitualmente, teoricamente, essas questões, né? E a gente mobiliza aí o que é a questão da comida, propriamente dita, né, como um objeto, um conceito, né? E vou trabalhar a partir do que é a comida de rua, né? Tem algumas peculiaridades sobre isso, né? A partir também do sistema culinário, ou seja, o conjunto de práticas que transforma algo que o Zimmel disse, né? Vou falar do Zimmel daqui a pouco, né? Mas, enfim, o sistema culinário transforma o que é um alimento, uma coisa natural, em algo cultural, né? Através dessa transformação, né? E que é também um sistema de trocas, né? E a comida italiana é um lugar privilegiado para olhar isso, né? Porque a própria gênese, né? O ressurgimento do Estado italiano, a reunificação também, final do século XIX, né? Ocorreu a partir do que era uma rede de cidades, basicamente, né? A história italiana moderna está muito focada nisso, né? E que gerou, né, um conjunto do que a gente chama hoje de comida italiana, que nada mais é do que uma hibridização de várias influências diversas, né? Uma outra palestra, um certo ponto tempo atrás, né, lá no FRJ, eu falei um pouco sobre isso, né? A polenta, que é um alimento que a gente nomeia como tipicamente italiano, é feita com milho, né? Milho é uma gramínea que apareceu na América, que foi importada para a Itália. Então, até a Idade Média, polenta, existia polenta na Itália, mas era feita, as receitas incorporavam outros grãos, que não milho, né? E aí houve uma hibridização através do uso do milho. Mesma coisa o tomate, do molho da polenta, né? Que também é americano, né? De nascença, né? Tal como a batata, do nhoque, né? São plantas que não existiam na Europa, nem na Ásia, nem na África, até a Idade Média, que foram, depois do nosso descobrimento aqui, importadas e incorporadas, né? E também encarar a alimentação como uma forma de comunicação, e que nesse processo tem uma função constitutiva mesmo, né? Que ela transforma o natural no cultural, né?
né, o alimento na comida, né? Transforma a fome em paladar e também transforma a comida dos outros na nossa comida. Então, acho que é um lugar interessante para a gente ver questões sobre multiculturalidade, interculturalidade também, né? Aí sim, inclusive na sociologia da refeição, né, um ensaio que ele tem, ele diz textualmente, né, que comer faz um acontecimento cotidiano, primitivo e trivial, de uma cotidianidade inevitável, a gente tem que se alimentar todo dia, né, numa interação que tem uma significação social suprapessoal. O estar junto, né, a convivialidade, né, transforma isso. E para isso eu fui buscar festas onde há um consumo de comida italiana, que a gente não tem quase nada aqui no Rio, então tive que ir a São Paulo, né, mais perto, para dar uma olhadinha nessas festas. Né? E ano passado eu tive, na verdade, em duas festas diferentes. Né? Vou falar um bocadinho sobre elas e ver o papel da comida. Aqui a gente tem, primeiro vou apresentar algumas fotos da festa de San Genaro. A festa de San Genaro ocorre sempre no mês de setembro, né, até o comecinho de outubro. Aliás, as duas festas, a de San Genaro, essa que eu vou mostrar agora, depois a de Nossa Senhora Querubita, são festas que têm alguns pontos em comum, que tornam elas especialmente interessantes para seu campo de pesquisa. Elas são festas que têm não só uma identidade italiana, mas são festas comunitárias. Elas só ocorrem aos finais de semana. Todo mundo que trabalha em ambas as festas são voluntários. As pessoas não ganham tostão para estar lá. E é muito interessante a dinâmica que se estabelece nessas festas a partir disso. Né? E ela gera um grande afluxo de pessoas, né? Não só porque a comida é boa, é muito gostosa, né? É a boa parte de fazer pesquisa de campo, a gente tem que experimentar o objeto, né? Mas também é uma comida bastante barata. Todas as matérias-primas, os ingredientes, né, também são doados para essas comunidades. E são festas que também têm uma conotação religiosa muito forte. São festas que giram, foram organizadas em voltas de igrejas. A igreja de San Genaro, né, e a igreja de Nossa Senhora Querubita. Né. Mas também são festas que têm algumas diferenças. Né, mas vou primeiro falar, talvez, porque é comum. Então, por exemplo, são festas de rua. Essa aqui é a festa de San Genaro, e elas têm barracas em que as comidas são produzidas e são entregues aos consumidores, né? Tem barracas que são de brinquedos, né? Então, enfim, brincadeiras, pequenos jogos, né? Parece até quase uma quermesse, um pula-pula aqui para as crianças, e todas elas têm mesas, algo que cumpre a função da mesa, né? Que fica no meio da rua, e que as pessoas se alimentam e usam isso, né? Entre estranhos, propriamente. Né? Tem algumas fotos aqui na frente que eu vou mostrar. Então, isso aqui é uma barraca que está produzindo e servindo as comidas. Né? Então, as cores da Itália, né? Tem todo um cultivo a isso, né? Uma manutenção dessa tradição. A comida, que é tipicamente uma comida de rua, né? Ela é feita e acondicionada para você comer em pé, né? Ou comer, você não vai sentar. Né? Todas as duas festas também tem um salão chique, um salão nobre, né, que você paga uma entrada, aí tem música, e é uma festa fechada, mas eu estou olhando principalmente para a festa de rua, né, com garrafinha de plástico, né, tudo isso, né, próprio para o uso, e aqui a gente tem uma mesa, que não é uma mesa porque as pessoas não estão sentadas, né, mas as pessoas compram as comidas nas barraquinhas e se dirigem a esses lugares e comem juntos, né, e conversam, batem papo, né, bebem, né? Então, e os pratinhos vão se acumulando, né? E as pessoas vão comendo também, né? Aqui, né? O povo estava bastante interessado ali, né? E aqui eu decidi tirar algumas fotos e comparar a barraca aqui é um churrasquinho, né? Mas também que já tinha acabado aqui, a linguiça calabresa, né? Que seria um prato de identidade italiana. Aqui na festa de San Genaro, depois eu vou mostrar a barraca também da calabresa na festa de Nossa Senhora Querubita. E a gente pode falar um pouquinho das diferenças entre elas. Né? A festa de San Genaro é uma festa tradicional, mas é uma festa mais simples. Né? Ela é de uma comunidade que é mais empobrecida, num local um
pouco mais distante, não está nem no centro velho, numa periferia, né, do Brás. Né, até para chegar lá, né, eu fui de metrô, porque achei que o metrô era perto, gosto de andar, e entre a estação do metrô para chegar lá, é um lugar assim, absolutamente, não era desabitado, né, porque fui lá de noite, mas era uma área comercial e que não havia viva alma na rua. Eu tive que andar uns 5 quarteirões, achando assim, vai aparecer alguém aqui, que lugar é esse, né? Mas uma comunidade que não é a mesma comunidade de onde está a Nossa Senhora Querubita, que é na Bela Vista, uma área de restaurantes, né? Então é mais simples aqui, né? Não só as porções eram menores, os preços também um pouco menores do que na Querubita, mas as próprias instalações também mais simples, né? E mesmo assim, interessante notar aqui São Genaro, tá vendo? Dá para ver um bocadinho aqui nessa camiseta aqui, né? As pessoas estão contentes. Quem dá, isso é muito interessante, porque as pessoas que estão ali trabalhando voluntariamente estão adorando fazer aquilo, né? Estão contentíssimas, conversam, e cumprem a função, servem a comida, tem um cuidado muito grande com a higienização, né? Toucas e tal, né? Todo mundo muito direitinho e mais comida. É interessante notar também que essa festa de São Genaro, ela é feita na rua, mas parte dela é feita exatamente em frente à igreja, não tirei foto da igreja aqui, mas ela é coberta, eles cobrem com um toldo. Então fica uma grande área aberta no meio, coberta, com as barraquinhas em volta, né? E também aqui tem o São Luís da Calabresa, né? Bem interessante, né? Provocar vocês também, né? E aqui dá para ver o todo, né? A festa de São Genaro. E, assim, uma peculiaridade da festa de São Genaro, que me causou uma certa curiosidade, porque eu não entendi as razões exatamente por que isso acontece, o caixa é centralizado, né? A gente vai ver aqui na festa de Nossa Senhora Querubita, não, cada barraca tem seu caixa, né? E do ponto de vista de controlar, né? Aqui parece ter uma ênfase maior no controle do dinheiro do que na festa Nossa Senhora Querubita, né? E aqui eu também tirei essa foto já mais para o final da festa, em que quase não tinha fila, né? Mas essas grades não estão aqui à toa, havia, logo que eu cheguei na festa, né? A fila vinha bem mais para trás disso, então o fluxo de pessoas é realmente impressionante, né? Aqui não, aqui já estamos na festa de Nossa Senhora Querubita. A festa de Nossa Senhora Querubita é um exemplo de organização muito mais apurada do que a de São Genaro, também porque é a mais antiga. Esse ano, ela ocorre sempre nos fins de semana de agosto até o feriado de 7 de setembro. Esse ano foi a festa de número 88. Então, a festa que daqui a pouco vai comemorar 90 anos é a mais antiga, é a mais tradicional, e eles mesmos se definem como a mãe de todas as festas italianas em São Paulo, né? É muito interessante porque é muito bem organizada, ela é organizada, aí eu consegui conversar com um dos organizadores, né, nesse período que eu fui, né, do ano passado, e ela é organizada em núcleos, uma organização muito interessante, quase matricial mesmo, né? E são casais ligados à igreja de Nossa Senhora Querubita, né, que está vinculada à ordem dos Orionitas, né, ligados a Dom Orione, o santo e tal, e toda a renda oferida nas festas, né, nos fins de semana, é canalizada para as obras sociais, e tem bastante coisa nessa região que é mantida a partir da receita das festas. A dinâmica da festa já é diferente, é uma festa bem maior, inclusive em área, né? Ela ocupa as ruas de aproximadamente 2 quarteirões, na Bela Vista, né? Que é uma área para ver aqui, tem uma cantina, né? Que é bastante cantinas tradicionais, que não funcionam algumas até funcionam, né? Mas tem o seu funcionamento algo prejudicado nessa época. É uma festa aberta, não tem nenhum tipo de cobertura, mas eles investem na decoração e também permanecem as barraquinhas que vendem, né, os diferentes tipos de alimento, né? Aqui as barraquinhas são bastante especializadas, então aqui a gente está vendo uma plaquinha que fala da barraca da calabresa na brasa. Essa não é a comida mais emblemática dessa festa. Eles têm uma fogaça, que eu não vou apresentar aqui hoje, mas é uma pizza fechada e frita, né? Deliciosa, né? E que eles produzem, tem uma linha de montagem
da comunidade que produz aquilo, né? Com as senhoras que estão lá, nem que seja só para com um garfinho amassar a beirinha da massa, né? Mas elas fazem questão de estar lá. Coisa muito interessante. E o afluxo de pessoas é incrível, é inacreditável. Aqui a festa está apenas começando, por isso que ainda tem algum espaço vazio na rua, mas mais adiante a gente mal consegue andar. Aqui as filas, cada barraca tem sua fila, que tem aquelas grades, como tinha na festa de São Genaro, as grades para organizar a fila no caixa, ela é organizada para cada barraca. Né? E está vendo aqui, já tem bastante gente, né? As barracas ficam do lado, né? Em volta, a igreja fica aqui atrás, esse quarteirão é o principal, né? E as barracas se organizam em volta desse espaço, e aqui a gente tem uma organização de uma das barracas. Aqui eu já estou chegando, né? Depois de ficar uma fila que serpenteia, a gente chega no caixa, então tem as pessoas que estão no caixa aqui, e aqui as pessoas estão sendo servidas, né? E a gente vai ver mais aqui, mas nesse lado aqui à esquerda está o forno, exatamente, em que as calabresas estão aí sendo preparadas. Né? A linguiça calabresa tem uma coisa muito interessante, porque a origem da linguiça condimentada, né, com pimenta, na verdade é uma origem mexicana, que foi incorporada depois na Calábria. Né? Está aqui, e dois dos meus acompanhantes, minha irmã e meu sobrinho, né, me ajudaram nessa etapa do campo, meu sobrinho segurando a linguiça calabresa, né, e eu queria mostrar rapidamente dois filminhos para a gente ter uma noção um pouco melhor de como é que é a ambiência, né, que tem música, né, eles têm um sistema de rádio, né, e a dinâmica que se estabelece. As pessoas estão contentes.
Agora eu queria mostrar só um último, esse é mais curtinho ainda, que foi quando eu flagrei uma coisa tipicamente nossa brasileira, do jeitinho, né? Que é alguém falando da fila. Porque é amigo de dessa moça. Né? Ela vai dar os nossos sanduíches e de repente vai aparecer a dessa daqui. Tá. Esse é na minha frente mesmo. Eu já tinha recebido, o serviço já está com os amigos. Deixa eu só filmar eles aqui. Bom, então só para concluir, acho que quase passei dos 5 minutos que eu tinha, né? Então, que a princípio, né, ainda estou numa etapa muito exploratória, vou voltar a campo ainda, né, para acompanhar as reuniões de preparação dos encontros, né, ao longo do primeiro semestre, né? Mas, assim, acho que ficou claro que cozinha, ou fazer cozinha, os alimentos, sua distribuição, são encontros de trocas, né? E no caso da comida italiana, especificamente, um encontro de influências de um país cuja unificação veio a partir de uma rede de cidades, né? E cuja comida é um lugar de hibridizações, de fenizações, né? E que hoje nunca é de menos lembrar também, né, já que essa é uma mesa de imigração, né? A comida italiana hoje é um produto globalizado em grande parte por causa das imigrações italianas para o mundo inteiro, né? Certamente, grande parte da população, uma relevante parte da população mundial tem, né, de alguma maneira, origem italiana em vários países do mundo, né? E foi esses imigrantes que levaram essa cultura e permitiram essas trocas, essas hibridizações em vários outros lugares do mundo. Então é isso.